Você já parou para pensar em quantas vezes a sua vida deu errado, logo depois de você contar seus planos para alguém? Talvez você ache que está apenas compartilhando, desabafando, mas e se eu te dissesse que esse hábito, aparentemente inocente, é justamente o que está sabotando seus resultados? Sim, falar demais é uma armadilha. E o mais perigoso, você não percebe até ser tarde demais. Tem gente que te ouve com um sorriso no rosto, mas por dentro torce para tudo dar errado. E sabe qual é a sua arma contra isso? Silêncio. Se você quer aprender a usar o silêncio como um verdadeiro escudo psicológico, como um sinal de força e não de fraqueza, então você precisa ficar comigo até o final desse vídeo. Porque hoje eu vou te mostrar 13 lições poderosas do estoicismo que podem transformar a sua maneira de viver, falar e até de conquistar o que você deseja sem precisar provar nada para ninguém. Fez sentido até aqui? Então comenta aí embaixo. Você acha que fala demais? Já se arrependeu de contar algo para alguém? Quero saber da sua experiência. Já se inscreve no canal. Você já reparou como as pessoas mais respeitadas em uma roda de conversa geralmente são aquelas que falam menos? Não por timidez, mas por estratégia. Existe um poder oculto no silêncio que a maioria ignora, e os estoicos sabiam disso há mais de 2000 anos. Epicteto, um dos grandes mestres do estoicismo, costumava dizer que nós temos 2 ouvidos e uma boca por um motivo. Essa frase, simples à primeira vista, carrega uma lição profunda sobre autocontrole, inteligência emocional e domínio pessoal. Falar menos não é apenas um sinal de maturidade, mas também de força interior. O silêncio, na verdade, é uma forma de inteligência. Quem aprende a calar no momento certo, aprende também a ouvir o que os outros não dizem, a perceber nuances, intenções e até perigos que passariam despercebidos em meio a uma tagarelice constante. Quando você fala demais, revela mais do que imagina. Suas inseguranças, seus desejos, suas fraquezas. É como andar com as cartas viradas para cima num jogo onde todo mundo esconde as próprias. O estoico entende que o controle da fala é o primeiro passo para o controle da mente. Quem não consegue segurar a própria língua, dificilmente conseguirá segurar as próprias emoções. E isso tem impacto direto na sua vida pessoal, profissional e até amorosa. Pense comigo. Quantas vezes você já confiou um segredo ou uma ideia a alguém, só para depois se arrepender? Quantas vezes você desejou ter ficado quieto? Esse tipo de arrependimento constante desgasta a sua autoestima e enfraquece sua imagem diante dos outros. O mundo moderno, com sua velocidade e excesso de estímulos, nos condiciona a falar rápido, reagir rápido, se expor o tempo inteiro. Mas o estoicismo vai na contramão disso tudo. Ele ensina que o verdadeiro sábio não é o que fala bonito, mas o que sabe quando deve se calar. O silêncio é uma postura, é um escudo contra fofocas, mal-entendidos e julgamentos precipitados. E o mais interessante é que quanto mais você fala, menos as pessoas prestam atenção em você. Mas quando você é seletivo nas palavras, quando escolhe bem o momento de se expressar, cada frase sua ganha peso. Autoridade nasce do equilíbrio entre o que se diz e o que se guarda. E esse equilíbrio começa com a consciência de que nem tudo precisa ser dito. Existem batalhas que se vencem com o silêncio. Existem vitórias que só vêm quando você decide se tornar indecifrável. A vida é muito mais estratégica do que parece, e quem domina a própria fala, inevitavelmente domina também o espaço em volta, porque o silêncio bem utilizado confunde os fracos e inquieta os mal-intencionados. É uma espécie de linguagem invisível que os tolos não compreendem, mas que os sábios respeitam. A partir do momento em que você começa a observar mais e falar menos, algo muda. Você passa a entender melhor as pessoas, a prever comportamentos, a perceber padrões. E essa leitura silenciosa do mundo é um superpoder nos dias de hoje. Talvez você esteja acostumado a querer justificar tudo,
explicar demais, compartilhar cada detalhe. Mas o que o estoicismo propõe é exatamente o contrário: preservar-se. E essa preservação começa com um simples hábito: fechar a boca. Vivemos na era da superexposição. As redes sociais transformaram a privacidade em uma moeda rara e, ao mesmo tempo, descartável. Hoje, muita gente sente que precisa mostrar tudo: o que come, onde está, com quem está, o que comprou, o que conquistou. Existe uma ânsia quase incontrolável por validação, um impulso que leva as pessoas a trocar momentos reais por cliques, aplausos virtuais e curtidas vazias. Mas o que o estoicismo tem a dizer sobre isso? A resposta é clara. O estoico não precisa provar nada para ninguém. Ele vive para si, não para os olhos dos outros. E quanto mais alguém sente a necessidade de se exibir, mais frágil ela costuma ser por dentro, porque a necessidade constante de aprovação externa revela uma ausência de estabilidade interna. Sêneca já dizia: é tolo aquele que vive em função da opinião alheia. E quando você posta cada passo da sua vida, esperando algum tipo de reconhecimento, acaba entrando num ciclo de dependência emocional que é muito difícil de sair. Você se torna escravo da imagem que criou de si mesmo. E o pior, qualquer crítica, ausência de engajamento ou comparação com outras vidas mais interessantes começa a corroer sua autoestima. Esse é um preço alto demais por uma vaidade momentânea. A busca por curtidas se transforma numa prisão invisível, e a pessoa nem percebe que está se alimentando da própria ansiedade, dia após dia. O estoico vê a vida com outros olhos. Ele entende que os aplausos de hoje não significam nada se você estiver vazio por dentro. Ele escolhe o silêncio, a contenção, o mistério, não porque está se escondendo, mas porque sabe que aquilo que é verdadeiramente valioso não precisa ser gritado. O estoico compreende que existe sabedoria em manter os próprios passos em sigilo, não por medo, mas por estratégia. Quando ninguém sabe o que você está fazendo, ninguém pode sabotar. Quando ninguém sabe o que você tem, ninguém pode invejar. E quando ninguém sabe o que você sente, ninguém pode manipular. Isso é força. A grande armadilha da era digital é acreditar que você precisa se mostrar o tempo todo para ser alguém, como se sua existência só tivesse valor quando validada por comentários e seguidores. Mas o estoicismo ensina que o valor real de uma pessoa está em quem ela é quando ninguém está olhando. Quando você aprende a se satisfazer com o que sente por dentro e não com o que mostra por fora, um novo tipo de liberdade surge. A liberdade de viver sem precisar provar, de conquistar sem anunciar, de crescer em silêncio. Expor sua vida constantemente é o mesmo que abrir as portas da sua casa para qualquer um entrar e opinar. E na maioria das vezes, quem entra não vem com boas intenções. O mundo digital está cheio de olhos invejosos, julgadores e superficiais. E o mais perigoso, muitos desses olhos pertencem a pessoas próximas, que você nem imagina. Por isso, o silêncio nesse contexto não é apenas uma virtude filosófica, é um mecanismo de proteção. Quanto mais você se recolhe, mais você observa. E quanto mais você observa, mais percebe quem realmente é por trás dos filtros e likes. Exercitar esse tipo de contenção é um treino diário. Requer força mental, autoconsciência e, acima de tudo, coragem para ser discreto num mundo que premia o exagero. A decisão de não postar tudo o que vive não te faz menos interessante, te faz mais valioso, porque o verdadeiro valor está naquilo que é raro. E hoje, ser reservado é quase um ato de rebeldia. Um silêncio que incomoda, que intriga, que protege. E é exatamente aí que reside o poder estoico, em ser sólido num tempo líquido, em ser profundo num tempo de superficialidade, em saber que viver em silêncio não é se esconder, é se preservar. Imagine um jovem espartano sendo treinado desde a infância para suportar a dor, resistir à fome, manter a postura
e, acima de tudo, não reclamar. Em Esparta, falar demais era visto como sinal de fraqueza. O verdadeiro guerreiro não se exaltava. Ele observava, calculava, agia. A disciplina espartana não formava apenas soldados. Formava homens forjados no silêncio, moldados na contenção e educados para manter o foco absoluto. A filosofia espartana se conecta diretamente ao estoicismo nesse ponto. Ambos valorizam o autocontrole como virtude máxima. A diferença é que os espartanos aplicavam esse controle no campo de batalha, enquanto os estoicos aplicavam no campo da vida. Mas a raiz é a mesma: domínio interno para vencer o externo. Quando você pensa em disciplina, talvez imagine uma agenda cheia de tarefas, horários fixos, hábitos repetidos. Mas a verdadeira disciplina começa por dentro. Começa pela decisão de não reagir a qualquer estímulo, de não se distrair com o que não importa e de não desperdiçar energia com palavras desnecessárias. Os espartanos sabiam disso. Eles treinavam o corpo, sim, mas treinavam ainda mais a mente. Por isso eram temidos, porque onde havia silêncio, havia preparo. Onde havia contenção, havia estratégia. E essa é a grande lição: falar menos para agir mais, calar para planejar, controlar para vencer. Na sociedade atual, onde todo mundo quer provar que sabe, que é forte, que está certo, ser alguém que domina o silêncio é quase como ter um superpoder. É raro, e exatamente por isso é tão eficaz. Você não vê um espartano tagarelando antes da batalha. Ele fica em silêncio, esperando, atento, porque ele sabe que cada palavra mal colocada pode custar caro. O estoicismo bebe dessa mesma fonte. Para Marco Aurélio, um dos imperadores mais poderosos da história, o segredo estava em agir com racionalidade, falar com clareza e evitar todo ruído desnecessário. E se até um imperador sabia o valor de conter a própria fala, o que nos faz pensar que precisamos opinar o tempo inteiro? A fala é como uma espada. Afiada demais pode ferir você mesmo. Quando você escolhe falar só o essencial, você ganha tempo, energia e respeito. As pessoas passam a te ouvir com mais atenção, porque percebem que você não desperdiça palavras. E essa economia verbal se traduz em poder psicológico. É o que os antigos chamavam de presença. Você não precisa ser o mais barulhento para ser notado. Precisa ser o mais estável, o mais centrado, o que mais transmite força sem precisar gritar. Os espartanos entendiam que o silêncio criava mistério e o mistério criava respeito. Essa postura também afeta diretamente a sua produtividade. Falar menos reduz distrações, diminui a necessidade de se justificar o tempo todo e, principalmente, corta pela raiz aquela vontade de parecer ocupado, quando na verdade se está apenas agitado. O foco surge no silêncio. Quando você para de tentar impressionar os outros com palavras, começa a impressionar com resultados. E resultados não precisam de legenda. No fundo, ser como um espartano na vida moderna é um convite à simplicidade, à objetividade e ao silêncio estratégico. Não é sobre ser frio, mas sobre ser firme. Não é sobre se calar por submissão, mas por domínio. O estoicismo e a filosofia espartana se cruzam exatamente aí, no entendimento de que falar menos não é se omitir, é se posicionar com inteligência, é guardar energia para o que realmente importa e, principalmente, é construir uma reputação sólida sem precisar se explicar. Quem entende isso, começa a caminhar em silêncio, mas com passos firmes o bastante para que o mundo inteiro perceba. Você já percebeu como uma única palavra mal colocada pode mudar o rumo de uma conversa, destruir uma relação ou até acabar com uma oportunidade? A palavra tem poder, e o estoicismo reconhece isso desde sempre. Marco Aurélio, imperador e filósofo, afirmava que devemos pensar antes de falar, pois nossas palavras revelam mais sobre nós do que imaginamos. Não é exagero dizer que controlar o que sai da sua boca é uma forma de controlar o próprio destino.
porque tudo aquilo que você fala cria ecos, positivos ou negativos, no ambiente em que vive. Um comentário impulsivo pode abrir um conflito. Um desabafo inocente pode ser usado contra você. Um segredo revelado cedo demais pode sabotar sua caminhada. Cada palavra é uma escolha. E como qualquer escolha, ela tem consequências. Num mundo onde as pessoas falam por impulso, respondem por raiva e se justificam por ansiedade, ser alguém que fala com consciência é quase um mestre do tempo. Porque quando você domina o que diz, você não precisa voltar atrás. Não precisa apagar mensagem, pedir desculpa ou tentar consertar o que foi dito. Esse tipo de controle começa com uma simples pergunta: isso que eu vou dizer é útil? Vai construir ou destruir? Vai ajudar ou só alimentar meu ego? O estoico se faz essas perguntas constantemente. E se a resposta for negativa, ele prefere o silêncio, porque o silêncio, em muitos casos, é mais elegante, mais inteligente e infinitamente mais seguro do que qualquer discurso. É claro que ninguém acerta sempre. Todos nós já falamos demais alguma vez. Já deixamos escapar o que não devíamos. Já nos explicamos por ansiedade. Mas a questão aqui não é perfeição, é progresso. É aprender, pouco a pouco, a calar mais e falar menos. A observar antes de reagir. A entender que nem tudo que sentimos precisa ser verbalizado. Que nem toda emoção precisa virar uma frase. Quando você começa a praticar isso, seu mundo muda. As relações se tornam mais leves. Os conflitos diminuem. Sua imagem diante dos outros se fortalece. Porque você se torna alguém confiável. E confiança nasce do equilíbrio entre palavra e atitude. Pessoas que falam demais geralmente perdem o controle do próprio roteiro. Vivem se explicando, se defendendo, se arrependendo. Já aquelas que falam o necessário e com propósito se tornam figuras de referência. A fala passa a ser uma ferramenta de precisão, não de impulso. Você não precisa comentar tudo, opinar sobre tudo, responder tudo. E mais, você não precisa anunciar tudo o que está fazendo. O verdadeiro progresso é silencioso. Ele acontece nos bastidores. O estoicismo nos mostra que a boca deve ser usada com responsabilidade, como uma lâmina afiada, que se mal usada fere, mas bem utilizada, transforma. Se isso está fazendo sentido para você até aqui, e se de alguma forma esse conteúdo está te ajudando a refletir sobre como você tem usado suas palavras no dia a dia, então, já se inscreve no canal agora. Porque isso aqui vai muito além de frases bonitas, é sobre transformação real. A cada vídeo, você vai aprender como aplicar esses princípios na prática, de um jeito simples, direto e poderoso. E o melhor, você vai perceber que não precisa falar mais para ser ouvido, precisa apenas falar melhor, e às vezes, falar menos. Quando você entender isso de verdade, vai começar a usar a palavra como ferramenta, não como muleta. Vai parar de reagir por impulso e começar a agir por intenção. Vai deixar de ser refém das emoções e passar a ser comandante da sua expressão. E nesse ponto, algo mágico acontece. Sua vida entra em outro ritmo, mais calmo, mais claro, mais poderoso. Porque quem controla o que fala, controla o que vive. Você já percebeu como algumas pessoas parecem viver esperando a chance de criticar? Não importa o que você faça, sempre vai ter alguém pronto para apontar o dedo, duvidar das suas intenções ou tentar te diminuir. E sabe qual é o maior erro que muita gente comete diante disso? É tentar se justificar. É entrar num ciclo sem fim de explicações, tentando convencer quem não quer ser convencido. O estoicismo ensina o oposto. Segundo os filósofos estoicos, reagir imediatamente a uma crítica é sinal de fraqueza emocional. O verdadeiro forte observa em silêncio. Ele ouve, avalia e, muitas vezes, não responde. Porque ele sabe que o silêncio, em determinadas situações, é a melhor resposta possível. Sêneca dizia que não é porque alguém te provoca que você precisa reagir.
A provocação só se completa quando você aceita participar dela. E a crítica, por mais ofensiva que pareça, só ganha força se você der atenção a ela. Os estoicos sabiam que a paz de espírito depende da capacidade de ignorar o que não merece resposta. E isso exige maturidade, exige segurança interna, exige saber quem você é e não permitir que a opinião dos outros defina isso. Quando você aprende a escutar sem se afetar, a manter o rosto neutro diante da provocação e, principalmente, a seguir em frente sem se explicar, você atinge um novo nível de domínio emocional. Quem vive se justificando, vive em função do outro. E o problema disso é que a sua energia, que deveria estar focada em crescer, acaba sendo drenada pelo desejo de agradar. O estoicismo não é sobre ser frio, mas sobre ser estável. É sobre não ser abalado por vozes externas. É sobre manter sua direção, mesmo quando tentam desviar sua rota. E essa estabilidade é construída dia após dia, especialmente nas pequenas situações. Quando você recebe uma crítica injusta, quando alguém distorce suas palavras, quando tentam provocar só para ver se você explode. Nessas horas, o silêncio não é covardia, é domínio. Responder toda crítica é como tentar apagar incêndios com gasolina. Às vezes, o outro só está buscando atenção, controle ou reação. E quando você se recusa a dar isso, ele perde o poder. É como numa guerra, o verdadeiro general sabe quais batalhas valem a pena. E na maioria das vezes, as batalhas emocionais são ciladas que só servem para te desestabilizar. O estoico não entra nessas armadilhas. Ele escolhe o silêncio como escudo, a serenidade como resposta e o foco no que importa como direção. A partir do momento que você para de se justificar o tempo todo, algo muda por dentro. Você percebe que não precisa convencer ninguém de nada. Sua verdade fala por si. Seus resultados falam por si. Sua paz interior vale mais do que qualquer tentativa de explicação. E nesse ponto, você começa a viver com mais leveza, mais clareza e muito mais poder. Porque a força não está em vencer no grito, mas em permanecer firme no silêncio. Agora, se você chegou até aqui e entendeu o poder de não reagir, de não se justificar e de calar quando a crítica não merece resposta, comenta aí nos comentários a palavra-chave, força interna. Assim eu vou saber que você está realmente comprometido com essa transformação. E mais, outras pessoas que virem esse comentário também vão se inspirar a manter a calma e o foco. Porque no final das contas, quem aprende a controlar a boca, controla também o próprio mundo. Existe uma tendência quase automática em querer contar o que vamos fazer. Um novo projeto, uma ideia genial, um plano ousado. E lá vamos nós correr para compartilhar com alguém. Parece inofensivo, parece natural, mas a verdade é que esse impulso pode ser uma das formas mais silenciosas de autossabotagem. Epicteto já nos alertava: não diga o que você vai fazer, mostre depois que fizer. Essa frase deveria estar escrita em cada caderno de planejamento, em cada quadro de metas. Porque o que muitos não percebem é que, ao contar demais, você está não só abrindo espaço para opiniões externas que podem te desmotivar, como também se enganando com a falsa sensação de progresso. Falar sobre um plano dá a ilusão de que ele já está em movimento, quando na verdade ainda está só no campo da intenção. Guardar os próprios planos não é ser misterioso nem antissocial, é ser estratégico, é entender que nem todo mundo ao seu redor quer te ver crescendo. E mesmo quem quer, às vezes, te influencia sem perceber com dúvidas, inseguranças e conselhos baseados nos medos deles, não nos seus sonhos. O estoico sabe que o silêncio é um escudo. Quando você trabalha em silêncio, você se protege da ansiedade alheia, da inveja silenciosa e, principalmente, da pressão desnecessária. Porque quanto mais você fala, mais você se compromete verbalmente com algo que ainda nem começou.
E se algo sair do planejado, você se verá obrigado a se explicar, a justificar, a recalcular com os olhos de todos em cima. Isso é desgastante e muitas vezes desmotivador. Além disso, quando você compartilha demais, inconscientemente terceiriza a responsabilidade. É como se estivesse buscando aprovação para continuar, como se precisasse da validação do outro para seguir. O estoicismo ensina justamente o contrário. A força vem de dentro, e os verdadeiros avanços acontecem longe do barulho. Um plano que está em gestação precisa de silêncio para crescer. Como uma semente na terra, ele exige tempo, proteção e foco. Ficar expondo seus passos enquanto ainda os está definindo é como tirar a semente da terra toda hora para ver se ela já brotou. E isso, claro, só atrasa o processo. Guardar seus planos também te dá liberdade. Porque quando ninguém sabe exatamente o que você está fazendo, você pode mudar de rota sem julgamentos, ajustar estratégias sem interferência, refazer escolhas com mais agilidade. O silêncio te permite errar em paz, acertar com consistência e surpreender com resultados. E quando os resultados chegam, falam por si. Você não precisa anunciar. O impacto da realização é autoexplicativo. O mundo respeita mais quem realiza em silêncio do que quem promete aos quatro ventos e nunca entrega nada. A maioria das pessoas que falham não falha por falta de talento, mas por excesso de exposição. Elas gastam energia explicando, defendendo, justificando ideias que ainda não estão maduras. E nesse processo, perdem o ânimo, desviam do foco ou se contaminam com a opinião de quem nunca construiu nada. O estoico sabe que cada palavra tem um custo e que cada plano compartilhado antes da hora pode sair caro demais. Por isso, ele escolhe o silêncio como parceiro de jornada. Ele compartilha com poucos e muitas vezes com ninguém. Não por desconfiança, mas por sabedoria. Ao final, a diferença entre quem alcança seus objetivos e quem vive prometendo está no uso da fala. Um fala sobre o que vai fazer. O outro faz, e depois fala, se quiser. Quem entende essa lógica simples, começa a caminhar com mais leveza, porque entende que guardar planos não é se esconder, é se proteger. Não é falta de confiança, é inteligência emocional. E não é fraqueza, é maturidade. O silêncio, nesse caso, não é ausência, é potência em estado bruto. A inveja é um dos sentimentos mais antigos e destrutivos que existem. E o mais perigoso, ela quase nunca se mostra de forma explícita. Quem sente inveja de você, na maioria das vezes, não vai te atacar diretamente. Vai sorrir, elogiar, se mostrar interessado, enquanto por dentro deseja que você tropece. E sabe qual é a forma mais eficaz de se proteger disso? O silêncio. Quando você fala pouco sobre sua vida, quando você deixa que suas ações falem por você, quando você escolhe a discrição em vez da exibição, você tira das pessoas a munição que elas poderiam usar contra você. O estoicismo entende essa dinâmica como parte da realidade humana. Nem todos ao seu redor torcem por você, mesmo que finjam. A partir do momento que você começa a se destacar, seja no trabalho, nos estudos, nos relacionamentos, nos projetos, é natural atrair atenção. E junto com a atenção, vem a comparação. E onde há comparação, há risco de gerar inveja. E não se engane, a inveja não vem apenas de desconhecidos. Às vezes, ela vem de quem te conhece bem, de quem te viu começar do zero, de quem cresceu junto com você, mas não suporta te ver indo mais longe. E quando você expõe demais seus passos, suas conquistas, seus planos, você alimenta essas pessoas com informação. Informação que, muitas vezes, será distorcida, questionada ou até usada para te prejudicar. O estoico entende que o mundo é imperfeito. Ele não vive esperando justiça ou reciprocidade. Ele vive de forma lúcida e, por isso, adota o silêncio como estratégia. O silêncio, nesse caso, não é só proteção emocional, é proteção estratégica.
Quanto menos os outros souberem sobre sua vida, menos poderão interferir nela. Quanto menos você se explicar, menos brechas você abre. Quanto menos você expõe, mais controle você mantém. E isso vale especialmente em ambientes onde a competição é mascarada de amizade, ou onde a falsidade é disfarçada de apoio. Há pessoas que vivem para saber da vida dos outros. Elas não querem ajudar, querem julgar, comparar, criticar. E quanto mais você se mostra, mais combustível oferece para esse tipo de energia negativa. Por isso, a escolha pelo silêncio é uma escolha de força. É você decidindo quem tem acesso ao seu mundo. É você estabelecendo limites claros, sem precisar ser rude. É você se preservando e, ao mesmo tempo, se fortalecendo. O silêncio também é um teste. Quem realmente está do seu lado vai respeitar sua reserva. Vai confiar no seu processo, mesmo sem saber os detalhes. Já quem não suporta não saber, quem insiste em puxar informação, quem cobra explicações, geralmente não está interessado no seu bem. Está interessado no controle. Quer saber o que você faz, como faz, quando faz. Não por curiosidade, mas por insegurança. Porque a sua evolução expõe a estagnação do outro. E quanto mais silencioso você for, mais vai incomodar esse tipo de gente. Por isso, o estoicismo não ensina apenas a calar por educação. Ensina a calar por proteção. É uma sabedoria prática. Falar menos é uma forma de filtrar, de separar os curiosos dos verdadeiros aliados, de blindar suas ideias, seus sentimentos, seus planos, e de construir uma vida sólida, sem depender da aceitação externa. Quando você fala pouco, você passa a observar mais. E ao observar, entende quem realmente merece estar perto, e quem só se aproxima quando há algo a ganhar. Ao final, o silêncio vira um escudo invisível. Ninguém sabe ao certo o que você está pensando, planejando, sentindo, e isso te dá poder. O poder de surpreender, de agir sem ser bloqueado, de crescer sem ser sabotado, de viver sem ser vigiado. O silêncio se torna, então, mais do que uma escolha, se torna uma filosofia, um modo de vida que protege, fortalece e liberta. Quantas vezes você já disse algo no calor do momento e se arrependeu logo depois? Talvez uma discussão com alguém próximo, uma resposta atravessada no trabalho, ou um comentário impulsivo que feriu quem você ama. A verdade é que a maioria dos nossos conflitos nasce da incapacidade de pausar, de respirar, de observar antes de agir. O estoicismo oferece uma lição preciosa sobre isso. A diferença entre reagir e responder. Reagir é automático, emocional, impulsivo. Responder é consciente, ponderado, estratégico. E entre essas duas posturas existe um pequeno espaço, o espaço do silêncio. É nesse espaço que mora o poder do autocontrole. É ali que você decide se será refém das emoções ou comandante da própria atitude. Marco Aurélio, o imperador estoico, dizia que, se você está angustiado por alguma coisa externa, o sofrimento não se deve à coisa em si, mas à sua avaliação sobre ela. Ou seja, o que nos machuca não é o que acontece, mas como interpretamos e reagimos ao que acontece. E reagir no impulso é uma das formas mais comuns de autossabotagem. Porque quando você permite que o outro controle suas emoções, você entrega sua paz nas mãos dele. E o silêncio, mais uma vez, surge como ferramenta de poder. Ele não é fraqueza, é tempo, é espaço para que a razão tome o lugar da raiva, para que a lucidez supere o instinto. Essa pausa silenciosa pode durar poucos segundos, mas tem o potencial de mudar completamente a direção de um conflito. Você ganha tempo para processar, para entender, para escolher uma resposta mais sábia. E essa escolha consciente te coloca em posição de liderança, não sobre o outro, mas sobre si mesmo. É aí que começa o verdadeiro domínio pessoal. Quando você percebe que não precisa reagir a tudo, que não precisa provar seu ponto, que pode simplesmente manter a calma,
você se liberta. Você deixa de ser previsível, deixa de ser manipulado e passa a ser respeitado. No mundo de hoje, onde tudo é urgente, onde se espera uma resposta imediata, onde cada segundo de silêncio parece constrangedor, ser alguém que sabe pausar se torna raro, mas também se torna poderoso, porque quem responde rápido demais geralmente não responde, apenas reage, e a reação quase sempre vem carregada de emoção mal processada. Já a resposta, quando bem escolhida, é como uma flecha precisa. Ela acerta o ponto certo, no momento certo, da forma certa. E muitas vezes, a melhor resposta é o próprio silêncio. Existem situações em que o silêncio fala mais alto que qualquer argumento. Um olhar firme, uma ausência de reação, um não silencioso diante da provocação. Essas atitudes incomodam mais do que qualquer explosão verbal, porque mostram controle, e o controle incomoda quem não tem. Pessoas instáveis se alimentam da sua reação. Se você não reage, você desmonta o jogo delas, você interrompe o ciclo, e no processo, protege sua energia, sua imagem e sua paz. O estoico sabe que emoção não é inimiga, mas precisa ser dominada. Ele não suprime o que sente. Ele observa, entende e então escolhe. Ele não nega a raiva, mas não se permite ser guiado por ela. Ele não evita o conflito, mas escolhe como e quando enfrentá-lo. E essa escolha começa com uma atitude simples: não responder imediatamente, dar espaço, usar o silêncio como filtro, porque com o tempo, muita coisa se revela sozinha. Palavras que pareciam necessárias mostram-se inúteis. Conflitos que pareciam urgentes se dissolvem. E aquilo que parecia exigir uma reação já não importa mais. A verdadeira força está em quem domina o tempo da resposta, em quem consegue respirar fundo quando tudo dentro pede para gritar, em quem escolhe a calma mesmo quando o mundo está em caos. Essa força não se aprende de um dia para o outro. Ela é construída, é treinada, e começa com uma decisão simples, mas poderosa: não responder no impulso, guardar as palavras, usar o silêncio, esperar o momento certo, e quando necessário, responder com precisão, ou simplesmente seguir em frente. Ser inabalável. Essa é a palavra que define o verdadeiro estoico, e também o verdadeiro espartano. Em tempos antigos, os guerreiros de Esparta eram treinados não apenas para lutar com o corpo, mas para resistir com a mente. Eles não choravam em público, não falavam sobre suas fraquezas, não buscavam aprovação. Viviam com um propósito claro: manter a honra. E a honra para eles passava pelo autocontrole absoluto. Já os estoicos, por outro lado, transformaram essa filosofia de guerra em filosofia de vida. Eles entenderam que o mundo vai testar você todos os dias. Vai provocar, vai pressionar, vai tentar te tirar do eixo. E que só os que cultivam o silêncio, a disciplina e o foco interno conseguem se manter firmes, em pé, inabaláveis, como uma rocha em meio à tempestade. Falar menos, observar mais, escolher bem suas palavras e atitudes, tudo isso forma a armadura invisível do estoico moderno. E essa armadura não é feita de aço, mas de princípios. É construída na rotina, nas escolhas pequenas, nas respostas que você deixa de dar, nas reações que você controla, nas batalhas que você decide não entrar. Ser estoico não é ser frio, é ser centrado, é ser tão firme por dentro que nada de fora consegue te derrubar. E o silêncio, nesse processo, não é ausência, é presença profunda, é sinal de alguém que sabe onde está e para onde vai. Pense em alguém que você admira pela força, pela postura, pela firmeza. Muito provavelmente, essa pessoa não é a que fala mais alto, nem a que tenta se provar o tempo todo. É aquela que transmite autoridade apenas com a forma como se comporta. E isso não vem do acaso. Vem da disciplina emocional, da prática do autocontrole, da escolha consciente de ser estável em um mundo instável.
Essa pessoa, mesmo sem saber, pratica o estoicismo e talvez até a filosofia espartana todos os dias. E você pode fazer o mesmo. Não precisa de capa, de glória, nem de aplausos. Precisa apenas de presença, clareza e silêncio. 3 forças que, quando bem cultivadas, fazem de qualquer pessoa comum alguém extraordinário. Se você chegou até aqui, eu quero te agradecer de verdade por ter ficado até o final. Isso mostra que você não é só mais alguém passando o tempo no YouTube. Você está buscando evolução, está buscando força interior. E é por isso que eu te convido agora a curtir esse vídeo, porque isso ajuda muito a entregar esse conteúdo para mais pessoas. Se inscreve no canal, se ainda não for inscrito, porque aqui o papo é direto, real e transformador. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa aprender a calar mais, observar mais e viver com mais foco. E mais uma coisa, comenta aqui embaixo a palavra-chave inabalável. Assim, eu vou saber que você é dos que vão até o fim, que tem sede por conhecimento e que estão prontos para aplicar tudo isso na vida real. E não para por aqui não. O próximo vídeo já está na tela agora mesmo. Clica lá e continua nessa jornada comigo. O estoicismo tem muito mais para te ensinar, e cada lição te leva para mais perto da sua melhor versão. Vai lá. A próxima transformação começa agora.